Amigas e amigos, o momento é de condolências pelo falecimento do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, STF, também de outras pessoas que estavam com ele no acidente aéreo lá em Paraty, no Rio de Janeiro, litoral do Rio de Janeiro. É um momento de a gente olhar para o lado humano, o lado da fraternidade, o lado, enfim, da solidariedade. Tudo isso é fundamental, é importante, principalmente para quem tem como conduta de vida o pensamento humanista, o pensamento aí democrático, essa conduta de sempre ver a questão humana em primeiro lugar, em primeiro plano, e as demais questões ficam sempre em outros planos. Tudo isso não pode obnubilar a conduta do ministro Teori Zavascki. Essa é uma outra questão, é uma outra dimensão para que a gente possa analisar, não misturar as coisas, não tem nada a ver com a questão pessoal. Dizem que lá em Brasília ele tinha uma boa relação, a turma aí da mídia vem falando muito isso, que ele era uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito querida, pelos próprios integrantes da mídia, quem trabalha para a mídia lá em Brasília, se bem que a gente sabe muito bem o que quem conhece os bastidores da mídia sabe da promiscuidade que existe na relação dos representantes da mídia lá com autoridades, uma verdadeira corrupção desbragada, a corrupção corre solta, mimos ilegais, todo tipo de negociata, aquilo ali realmente é uma coisa que não é um ambiente que a gente possa dizer que é pautado pela ética, pela moralidade. É pura promiscuidade, principalmente com os caciques da mídia que ficam lá em Brasília. Mas enfim, a questão é essa, mas também tem a questão aí da atuação do ministro como integrante do time, para usar a expressão do Rodrigo Janot, do time da Operação Lava Jato. Eu venho acompanhando, comentando aqui neste canal, a conduta do Teori Zavascki desde agosto de 2016. E a conduta dele certamente não é elogiável, não dá para elogiar quem acompanha os fatos, os acontecimentos políticos aí, todo o processo golpista do qual a Operação Lava Jato é a ponta de lança, ainda é hoje, todas as patifarias, picaretagens do Sérgio Moro, muitas que ele, Teori Zavascki, validou, aquela questão, por exemplo, daquela sujeira do Sérgio Moro ao grampear a presidenta Dilma Rousseff conversando com o ex-presidente Lula, Depois ele mandou suspender, mandou tirar tudo do ar, coisa do tipo, mandou, enfim, parar com aquela lama do Sérgio Moro, Mas a defesa do Lula, eu comento isso num vídeo de setembro que eu republiquei aqui. O Teori Zavascki, ao invés de atender o pedido da defesa do Lula, que apontava claramente que o Sérgio Moro estava exorbitando das suas funções, estava acusando, um juiz acusando, um juiz que vai julgar fazendo acusações frívolas, acusações falsas, mentirosas, com o claro objetivo de enxovalhar a imagem do ex-presidente, com o claro objetivo de induzir a sua turma da Força Tarefa da Operação Lava Jato, o time da Operação Lava Jato, a esses delegados aí, que eu falo muito deles aqui. Aliás, um deles, esse Márcio Anselmo, ele fez uma publicação ontem aí nas redes sociais que comprova exatamente tudo que eu venho falando dele aqui. Um analfabeto funcional, mau caráter, as atitudes dele todas, que são públicas, que a gente conhece, são atitudes de mau caráter. E outros também, outros delegados ali da Força Tarefa, mas esse Márcio Anselmo, ele é o mais saliente, podemos dizer assim. Ele que fez o relatório lá do Triplex do Guarujá, sobre o qual o Deltan Dallagnol fez aquela patifaria, aquele show de circo na acusação contra o ex-presidente Lula. Aliás, o Dallagnol anda sumido. A mídia, a Rede Globo, escondeu ele. É importante a gente atentar para esse detalhe, Por que eles esconderam o Deltan Dallagnol? O que ele anda aprontando? Por que será? Será que ficou tão mal assim na fotografia a ponto de a ponto de esconderem ele?
né, simplesmente não se fala mais desse indivíduo. E fica as coisas tudo assim, né, tudo é o time, de fato, né. E o Teori Zavascki, ele precisa ser analisado do ponto de vista político, né, dentro como uma peça importante desse time. Certamente ele não aplicou as leis, essas delações, essas negociatas do Sérgio Moro aí com as delações premiadas, por exemplo, ele deveria coibir isso. No entanto, ele também validou, né, verdadeiros atentados contra o Estado democrático de direito, contra a liberdade daquelas pessoas que estão presas lá. Essa história da teoria do domínio do fato, que o próprio Sérgio Moro utilizou, eu falo aqui nesse vídeo que está aqui, que eu acabei de republicar, né, como que o Teori Zavascki validou esse absurdo do Sérgio Moro de dizer que o Lula é o arquiteto, é o chefe, coisa do tipo, né, sem nenhuma prova, sem nenhuma base legal. E o Teori Zavascki validou isso, quer dizer, a teoria do justiceiro, né, a teoria do que seria se fosse, né, e vai por aí afora, quer dizer, uma série de ilegalidades. Ele não aplicou a lei, não aplicou a Constituição, não foi um democrata, né, não foi uma pessoa que a gente pode situar aí no campo das relações sociais, tendo em vista, em primeiro lugar, o ser humano. Nesse momento a gente precisa ver as coisas assim, mas podemos também dizer que ele não teve nenhuma complacência, né, nenhuma mediação com a fraternidade, né, com o humanismo, né, ao corroborar essas politicagens, essas picaretagens daquela turma toda lá da Operação Lava Jato. Fica só o registro para que a gente não caia aí nesse conto do vigário aí da turma da mídia, que o Teori Zavascki era isso, era aquilo e tal. Ele era exatamente o que eu estou dizendo aqui. Como jurista, ele não foi jurista, ele foi politiqueiro. É importante a gente separar as coisas e situar exatamente, situar esse jurista exatamente, esse ministro, né, exatamente onde ele deve ser situado. O papel que ele cumpriu. Outra coisa também, é preciso investigar sim os acidentes, para não ficar aí essas teorias da conspiração, que a probabilidade disso é quase zero, né, enquanto não sair as provas definitivas, a gente deixa aí uma margem pequena de dúvida para essas conspirações todas que se inventam, mas a probabilidade é quase zero. Aviões caem desde que Santos Dumont voou pela primeira vez. A questão não é essa, mas uma questão importante a ser investigada é por que ele estava com essas pessoas, com aquele empresário, né, o sentido desse voo, o que ele estava fazendo exatamente nesse voo. Isso sim é a questão essencial, a questão fundamental que precisa ser investigada do ponto de vista político, eu estou dizendo, né? As causas do acidente é uma outra questão que também precisa ser rigorosamente investigada. Mas enfim, para a gente compreender todo o conjunto aí das questões envolvidas nesse acidente, é preciso a gente levar em consideração fundamentalmente a atuação politiqueira do ministro, corroborando. Quando o Sérgio Moro chama ele de herói, ele não está exagerando, é herói deles mesmo. Quando ele diz que a Operação Lava Jato não existiria sem o Teori Zavascki, também ele está dizendo a verdade. A verdade tem várias faces, porque esse ministro, sem dúvida alguma, ao validar essas picaretagens do Sérgio Moro, ele possibilitou a Operação Lava Jato seguir em frente e fazendo aí essas picaretagens que a gente está acompanhando aqui, que eu comento sempre aqui. É isso, muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe, curta o outro lado da notícia e até a próxima.